Me perguntaram como eu sobrevivi ao peso de tribulações que veio sobre mim. Eu respondi, não sou melhor do que ninguém, mas o que tenho em minha vida é a mão de Deus em mim. Eu fui muito agravada e atribulada, vezes mais, muito mais do que podia suportar. Cheguei mesmo a me desesperar e dizendo a mim mesma, eu não vou suportar. E Satanás tentou-me de inúmeras formas me derrubar, me humilhar e matar a minha fé. Mas a Bíblia prevalece e não mente. Como um crente Abraão, eu sou bendita pela fé. Sou valente, mas estou de pé. Estou de pé porque vivo pela fé. Estou de pé porque a graça me sustenta. O poderoso é da minha vida e me fez promessas. Estou de pé porque Jesus quer assim. Estou de pé porque Ele decretou assim. Estou de pé porque olho para o alto, porque oro e choro e sofro com o Senhor. Eu falo. Eu oro muitas vezes guerreando e me calo esperando Deus fazer. Sim, Deus fazer. Já fui muito autossuficiente. Jesus me disse, em ti mesmo nada fazes. Eu dizia a mim mesma, dessa forma eu vou ali, faço assim, eu não preciso de ninguém. Deus é comigo, me sustenta no que faço, me abençoa e porque precisaria de alguém. Então um dia Jesus usou, alguém me disse, não é assim, não é dessa forma que tu deves proceder. Realmente te levantei, tu és vaso, mas te quebro novamente e te refaço. Realmente em minhas mãos tu és um vaso, mas o meu querer ele sempre prevalece sobre o teu. Sou valente, mas estou de pé. Estou de pé porque vivo pela fé. Estou de pé porque a graça me sustenta. O poderoso é da minha vida e me fez promessas. Estou de pé porque Jesus quer assim. Estou de pé porque Ele decretou assim. Estou de pé porque olho para o alto, porque oro, choro e sofro com o Senhor. Eu falo. Eu oro muitas vezes guerreando e me calo esperando Deus fazer. Sim, Deus fazer. Eu não poderia deixar de agradecer ao meu Pai, Jesus, meu Rei, meu Senhor. Anselmo ver, acontece de repente, ao seu tempo, ao seu modo, Ele exalta a gente. Ele me dá mais, me adverte aqui. Não se eleve, nunca se esqueça de mim. Nunca se esqueça de que tudo vem de mim. Te provei, te humilhei, te afligi, te apertei, te coloquei no deserto. Permiti as tentações, angústias e decepções, mas eu nunca te deixei. Nada na terra deves tu se apegar, o Senhor me disse. Na tua vida sou o primeiro lugar. Te empenha sempre pelo maior presente, a salvação que é estar comigo eternamente. Sou valente, mas estou de pé. Estou de pé porque vivo pela fé. Estou de pé porque a graça me sustenta. O poderoso é da minha vida e me fez promessas. Estou de pé porque Jesus quer assim. Estou de pé porque Ele decretou assim. Estou de pé porque olho para o alto, porque oro, choro e sofro com o Senhor. Eu falo. Eu oro muitas vezes guerreando e me calo esperando Deus fazer. Sê tu valente e te põe de pé. Te põe de pé porque tu vives pela fé. Te põe de pé porque a graça te sustenta. O poderoso é na tua vida e te fez promessas. Fica de pé porque Jesus quer assim. Fica de pé, tem vitória para ti. Fica de pé, fica firme, segue o alvo, porque o preço tu tens pago. O Senhor tem te ajudado. Tu ora muitas vezes guerreando. É por isso que a vitória está chegando. Tua vida
vitória está chegando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu vou trazer uma palavra muito maravilhosa aos nossos corações, e a palavra do Senhor, toda ela é maravilhosa porque vem do Senhor, o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Contudo, o tema que eu vou falar hoje são verdades que precisamos ter ciência, aprender, estarmos conscientes sobre o fogo de Deus. O fogo que vem do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E antes de ler o texto principal, eu quero dizer que em todas as Sagradas Escrituras, no Velho Testamento e no Novo Testamento, observamos muitas menções e exposições sobre diversos aspectos específicos e especiais relacionados ao fogo de Deus. Por exemplo, Levítico 6,13, quando o Senhor disse que o fogo deveria arder continuamente sobre o altar e que não se apagará. Também outra referência em Êxodo capítulo 3, versículo 2, quando fala que o fogo ardia sobre uma sarça e ela não se consumia, e que também o anjo do Senhor apareceu ali a Moisés em uma chama de fogo. Está escrito. Quando outro meio especial, quando fala em Gênesis 15:17, que quando o Senhor e Abrão foram fazer um acerto, uma aliança, um pacto, as partes das aves, as bandas das aves que ali Abrão ofereceu ao Senhor, todas elas, a Bíblia diz que essas bandas, as tochas de fogo, passaram sobre essa oferta, o que dá-se ao entender que o Senhor tinha recebido aquela oferta de Abrão, tinha selado, confirmado o pacto, a aliança com Abrão. Então o fogo vindo do Senhor nosso Deus está relacionado a muitas verdades que precisamos entender, aprender cada dia mais. E aqui eu vou falar alguma delas. Primeiro é que a Bíblia fala que a essência do Senhor nosso Deus é amor. Mas ele também é zelo e é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, versículo 29. E quando diz que o Senhor é fogo consumidor e zelo, isso está relacionado à santidade do Senhor nosso Deus. Algumas pessoas, às vezes, elas ficam aflitas na mente quando observam assim que em determinados momentos o Senhor, ele matou a muitos do povo de Israel, permitiu o genocídio. Mas isso por quê? Porque o povo desagradava ao Senhor, fazia coisas que não agradavam ao Senhor, e com isso o Senhor agia dessa maneira. Ele é amor, mas é fogo consumidor. E se alguém fica estarrecido ou estarrecida de ouvir uma realidade assim, ficaria mais estarrecido ou mais estarrecida ainda se ler em Naum capítulo 1, que diz que o Senhor se ira, que ele é vingador, que ele é tardio em irar-se, mas que ele se ira, e outras coisas mais, onde na mente de alguns essas atitudes não faziam jus à pessoa do próprio Senhor Deus. Mas acontece que o Senhor Deus é criador e não criatura. E cabe a ele fazer como e quer que acha que deve fazer. E tem coisas que entendemos. E que tem coisas que, se nós não entendemos, é melhor entregarmos para ele, que é dono de todos os mistérios, do que às vezes indagar e pecar
contra o Senhor. Então o Senhor é zeloso, o Senhor é amor, o Senhor é fogo consumidor. E esse fogo eu quero falar mais sobre ele, porque este fogo do Senhor, ele se estende sobre nossas vidas. É nós que passaremos por este fogo. Não ficaria só lá no altar do tabernáculo, do templo na época, para continuar ardendo. Isso tem uma conotação espiritual para a nossa vida, o que significa que a nossa vida espiritual deve estar sempre acesa, cheia, igual as lamparinas acesas das virgens prudentes. Mas tem outras coisas mais que vamos entender sobre o fogo de Deus, e que se há um propósito do fogo do Senhor na nossa vida. Eu quero ler o texto aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8, ao versículo, aleluia, 17, que diz assim: Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores do Senhor nosso Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça do Senhor nosso Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto, isso Paulo falando, o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja que cada um como edifica sobre ele. Porque se alguém sobre este fundamento formar um edifício, seja de ouro ou de prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal também será salvo, todavia, pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo do Senhor nosso Deus, e que o Espírito do Senhor nosso Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Até aqui eu quero ler a palavra do Senhor. Então, o que fala esse texto bíblico, o apóstolo Paulo falando aos crentes de Corinto? Aqueles crentes que eram cristãos, é verdade. A igreja tinha sido fundada por ele através do Espírito Santo, é verdade. O povo ali, os cristãos de Corinto, tinham dons, é verdade. Faziam parte do povo do Senhor nosso Deus, apesar de tudo também. Mas acontece que quando Paulo vai falar com eles por essas cartas, Paulo começa a exortá-los e fala acerca de muitas coisas, e fala acerca de divisões. E aqui ele fala justamente que cada um recebe de acordo com a sua plantação, que cada um receberá o ganho pelo seu trabalho, porque todos nós somos cooperadores do Senhor, nós formamos o corpo, nós formamos o candeeiro, a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Louvado seja o nome do Senhor, e que Paulo fala sobre esta responsabilidade. Aí ele diz aqui, versículo 12, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro ou de prata, ou de pedras preciosas, ou de madeira, ou de feno, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer, em outras palavras, se alguém faz a obra do Senhor, qual é o material que está usando? É ouro, é prata, é pedras preciosas, é madeira, é feno, é palha, ou seja, está dando o melhor de si, ou o melhor que pode, ou não está dando o melhor
que pode, porque a obra de cada um se manifestará na verdade. E o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. E vamos pensar que uma obra feita de palha, se vier ao fogo, o que é que acontece? Ela se reduz a nada. Uma obra feita de madeira, se vier ao fogo, o que é que se reduz? A nada. Uma obra, se for feita, louvado seja o nome do Senhor, com algum outro material fraco, madeira, feno, o fogo vier, se reduz o quê? A nada. Então o apóstolo Paulo está falando e dizendo em outras palavras, olha, vocês fazem parte da igreja do Senhor nosso Deus, minha gente. Agora cada um de vocês procurem se empenhar e fazer a vontade do Senhor, porque cada um de vocês passarão pelo fogo. Cada um de vocês receberão de acordo com a plantação de vocês. Olha, eu quero dizer a vocês que o fogo do Senhor virá. E esse fogo aqui é mais escatológico do que para os tempos de hoje. Nos tempos de hoje, no sentido de que o fogo do Senhor nos prova. Louvado seja o nome do Senhor, onde eu vou chegar nesse ponto mais adiante. Nos prova. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui Paulo está falando praticamente do dia do julgamento, ou seja, uma palavra escatológica, dizendo, olha, a obra de cada um vai ser manifesta pelo fogo, ou seja, vai passar provações e lá no juízo do Senhor ela será relatada o que aconteceu. Aí diz, se a obra que edificou permanecer, esse receberá um galardão, ou seja, se fez com sinceridade, se agradou ao Senhor, se procurou andar em comunhão, em santificação, se procurou ser cheio do Espírito Santo, se procurou fazer com afinco, se procurou, aleluia, estar na presença do Senhor, o Senhor diz, receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, ou seja, sofrerá grande perda, mas o tal será salvo, mas todavia pelo fogo. Então aqui Paulo está falando de um juízo escatológico, que já sabemos que é o juízo final. Contudo, até lá, até a volta eminente do Senhor Jesus Cristo, que está próxima, devemos ter a consciência de que se nos chamamos de povo de Deus, nós também precisamos ser templo e morada do seu Espírito. É o que Paulo diz aqui, versículo 16. É como se ele dissesse, vocês andam fazendo besteira por aí? Fiquem sabendo que as obras de vocês, o Senhor vai pesar numa balança, vai ser provado no fogo. E vocês saibam de uma coisa, vocês são templo e morada do Espírito Santo do Senhor. Vocês não sabem disso, que o Espírito do Senhor habita em vós? Agora, se vocês resolvem destruir o templo de Deus, então Deus o destruirá, porque o templo do Senhor nosso Deus é santo. Aí Paulo está falando de que templo aqui? Está falando do templo, o próprio corpo. Aleluia, de cada um. O próprio corpo, porque ele diz, não sabeis vós, ou seja, vocês, que sois o templo de Deus, que o Espírito Santo habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então quer dizer, como eu sempre falo, a tricotomia entra em ação aqui mais uma vez. A santificação está na presença do Senhor. Aleluia, o Senhor se agradar, receber o fogo do Espírito Santo. Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Aí imagina que eu digo, meu coração é de Jesus Cristo. A minha alma é dele. É verdade que, querendo ou não, ele diz, todas as almas são minhas. Mas vem cá, aí o corpo faz de instrumento de pecado porque acha que Deus não se importa com o corpo. E aqui a Bíblia não diz que o corpo é para ser templo e morada do Espírito de Deus? Então as pessoas muitas vezes não entendem. Outros não querem aceitar.
E com isso sofrem detrimento, sofrem, porque o salário do pecado é a morte. O Senhor diz: quem destruiu o templo dele, ele o destruirá. Ou seja, virá o fogo que se chama o fogo do juízo divino. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor próprio, o próprio Deus, a sua essência, ele é amor e é fogo consumidor. Segundo lugar, louvado seja o nome do Senhor. O fogo do Senhor, que quer dizer poder também, oriundo do Espírito Santo, deve fazer parte da vida de um cristão. O que é que o Senhor disse em Atos capítulo 1, versículo 8? Ele disse: recebereis poder, ou seja, unção do alto, tipo um fogo, e recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como na Samaria, como em todo lugar, até os confins da terra. E a Bíblia diz que mais na frente, passando-se um tempo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o povo estava ali orando, capítulo 2 de Atos, e de repente, a Bíblia diz, versículo 4, que todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo ordenava que falasse. E aqui diz mais, que eram línguas repartidas como fogo. O que é esse fogo aqui no caso? É o dínamo, do grego, significa o poder. O revestimento de poder, o sobrenatural. Aleluia! O revestimento de poder. Porque noutra ocasião, se não fosse o Senhor para inspirar a nós falarmos dele e nos enchesse do fogo do Espírito Santo, se não fosse por isso, nós não teríamos capacidade de falar um pouco das grandezas do Senhor nosso Deus, de testemunhar, nem de orar, e nem assim de perceber a presença do Senhor. Em outras palavras, seríamos como robôs secos e programados. Então aqui eles receberam o quê? Eles receberam o Espírito Santo. Aqui diz versículo 3, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Ou seja, a unção do Senhor, a presença do Senhor foi forte naquele momento para aqueles cristãos. Aí alguém pergunta, e por que é que o Senhor permitiu porque esse grupo aqui de pessoas recebesse esse revestimento, esse poder todo e falasse em outras línguas, em várias diferentes? Ora, o dom de línguas é apenas um dom? É um dom. Agora acontece o seguinte, que o objetivo do Senhor ter feito aqueles cristãos falarem em outras línguas, o propósito maior do Senhor é para que os demais da face da terra fossem evangelizados, cada um ouvindo em suas próprias línguas. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que os varões da Capadócia, da Frígia, da Panfilha, de outros países do mundo, ouviram os judeus, que eram judeus, falar na língua deles. E eles ficaram pasmados, os árabes, os cretenses, todos que estavam ali e que estavam ali na Judeia naquele momento, quando houve aquele acontecimento. Então todos os pardos, os medos, os elamitas, todos ouviram aqueles cristãos falarem na língua deles. E diz mais, eles falaram, versículo 11, as grandezas do Senhor nosso Deus. Aí os escarnecedores e os zombadores diziam assim, eles estão cheios de mosto, ou seja, beberam. Mas não foi não, eles estavam cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando Pedro abriu a boca, se colocou em pé, encheu o peito para falar,
a palavra do Senhor. Aleluia, sem microfone, sem nada. Aleluia, a Bíblia fala que quase 3.000 almas se juntam ali e se convertem para a glória do Senhor nosso Deus. As primeiras conversões. E qual foi a palavra? Arrependei-vos para que cada um sejam perdoados os seus pecados pelo Espírito Santo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ali agregaram-se quase 3.000 almas. Por quê? Porque era grande o fogo, o poder do Espírito Santo sobre a vida de Pedro, sobre a vida dos demais apóstolos. E hoje na igreja tem gente que vive a linha teológica que o fogo do Espírito Santo foi algo do passado. Foi só para os apóstolos. Tem outros que vivem a linha teológica de que o Senhor, ele pode usar pessoas com dons, mas é só para edificação da igreja. Já tem outros que dizem assim, não, eu creio assim firmemente que o Senhor ainda hoje usa. E eu digo a vocês que o Senhor, ele diz o seguinte, eu sou o Senhor e não mudo. E é por isso que vós não sois consumidos. E outra coisa, o Senhor disse, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e seriam envolvidos homens, mulheres, servos, que sejam servos e servas, meninos e meninas, e idosos sonhariam e profetizariam, e falariam as maravilhas do Senhor, seriam cheios do Espírito Santo. Mas tem uma coisa, o critério é ser servos e servas. É para todo cristão, a promessa seria bom que fosse, mas acontecerá em todo cristão? E eu digo não, porque nem todos fazem por onde está na presença do Senhor, nem todos creem nessas coisas, nem todos dão lugar, é como a salvação, nem todos querem, pronto. Mas o Senhor, ele disse, e lembrou aqui a Pedro, no discurso dele, ele falou sobre isso. E o Senhor falou, usou Joel, e ele repetiu aqui Pedro, no discurso capítulo 2, versículo 17, nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito, não é espírito de E minúsculo, que é o fôlego de vida humano, mas é o espírito de E maiúsculo, que é o Espírito Santo. Derramareis do meu espírito, diz o Senhor, sobre toda a carne. E os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, mas a palavra do Senhor diz adiante, e também derramarei do meu espírito sobre os meus servos e servas, e profetizarão. Então, se o Senhor diz que nos últimos dias faria este tal revestimento, avivamento, este poder, este fogo do Espírito Santo, estaria nos servos e servas. Então, por que é que a minha mentalidade estaria presa, que foi somente para antigamente? Eu estaria limitando o poder do Senhor, porque o Senhor, ele é transcendente em poder, em pensamentos, em tudo que se pode imaginar, porque ele é criador e senhor e soberano. Usa quem quer, faz como quer, na hora que quer e do jeito que quer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o fogo, o poder do Espírito Santo do Senhor na vida de um cristão, sim, foi prometido, Para quê? Primeiro propósito, para evangelismo. Segundo propósito, a Bíblia fala, 1 Coríntios 13, Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, tá bem, como assim falar na língua dos anjos? Ou seja, para edificar a si mesmo. Se não tem interpretação, louvado seja o nome do Senhor, edifica a si mesmo. Mas o propósito maior do Senhor ter feito aquele povo falar línguas era para evangelizar o mundo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. A obra de evangelismo
É a obra máxima da igreja, evangelizar, difundir o evangelho em várias línguas, povos e nações. E para isso é preciso estar muito bem preparado e preparada pela graça de Deus. E assim, louvado seja o nome do Senhor, está cheio do fogo do Senhor, Louvado seja o nome do Senhor, por quê? Porque no mundo tem muito mal, tem muita iniquidade, tem demônio. Louvado seja o nome do Senhor, e a pessoa tem que estar revestida do poder de Deus, revestida, aleluia. E como é que eu recebo esse revestimento, este fogo do Senhor na minha vida? É pela palavra. 1 Pedro 2,2, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para crescerdes para a salvação. Então é pela palavra que eu recebo este poder, alimentando a minha alma com a palavra, alimentando a minha vida espiritual com oração. Efésios 6, versículo 18, e orar em todo tempo, com oração, com súplica no Espírito. E vigiai nisso com perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia! E a Bíblia diz mais adiante, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, em outras palavras significa, não se encha com as coisas desse mundo, com as coisas dessa vida, com as coisas mundanas, com as coisas que te afastam de Deus, mas procura te encher do Espírito Santo. Para se ter este fogo do Espírito Santo, oração, é ouvindo a palavra, é lendo a palavra, aprendendo, é renúncia. O Senhor Jesus Cristo disse, se alguém quiser me seguir, ser meu discípulo, então faça uma coisa, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Mateus 16, 24, e tem em outros lugares também. Aí tem gente que diz que esse padrão de santidade é como uma coisa assim que é ultrapassada, estamos no século 21 e o sistema é outro e a coisa é outra. E eu quero dizer a vocês que o Senhor disse, eu não mudo, eu sou o mesmo. A palavra dele é a mesma e o aprendizado, louvado seja o nome do Senhor. Se eu quiser as bênçãos de Deus, se eu quiser ser cheio do Espírito Santo, se eu quiser que o fogo do Senhor esteja na minha vida no bom sentido e não no juízo final, o fogo que leva para o fogo do inferno e o fogo como diz, da condenação eterna, louvado seja o nome do Senhor. Então eu tenho que viver os princípios do Senhor. Glória ao nome do Senhor. No lago de fogo e enxofre, que eu queria dizer. Então outra coisa, para o fogo do Senhor estar na minha vida, eu preciso de comunhão. Comunhão, o que a Bíblia diz, sem ela e sem estar em paz com todos e sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A comunhão com o Senhor por quê? Para que seja cheio do Espírito Santo. Como é que eu quero ter comunhão com o Senhor? Como é que eu quero ser cheio do poder de Deus, cheia do poder de Deus? Como é que eu quero que as evidências de santificação do Espírito Santo apareçam na minha vida se eu não tenho comunhão com Deus? Como é que se conecta isso? Não tem jeito. Então, louvado seja o nome do Senhor. Recebeu o Espírito Santo? Sim. Aleluia. Mateus 3,11, o percursor do Senhor Jesus, que era João Batista, ele disse, eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas vem um após mim, que ele é muito mais poderoso do que eu não sou nem digno de desatar a sandália dele. E ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Pronto. Foi coisa só para o passado? Não, está no Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu preciso mais? Perseverar no caminho da fé. Eu não posso deixar a minha mente se embaraçar. Eu não posso estar embaraçada ou embaraçado com as coisas dessa vida e querendo que o Senhor me abençoe, querendo que o Senhor me use. Oh, maravilha! Uma palavra maravilhosa. Oh, como eu gostaria do dom de pregar a palavra. Como eu gostaria de ter dons espirituais. Como eu gostaria de orar e ser atendido. Oh, maravilha! Glória ao nome do Senhor. Mas o Senhor está dizendo, é necessário um preço. E é assim o Senhor, para abençoar,
Requer um preço? É. Porque ele, para nos salvar, ele também pagou o preço dele. Ele pagou o preço de se despojar da sua glória, do seu esplendor, da sua glória, aleluia. Assumiu forma de servo, veio, humilhou-se, se deixou ser humilhado e disse: ninguém tem poder de tirar minha vida, eu mesmo a dou e eu mesmo tenho poder de tomá-la de volta. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus pagou o preço. E nós? Ainda mais o que precisa para eu estar cheio do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. De alegria. É por isso que o Espírito Santo do Senhor, ele não só é o responsável pelo fogo do Senhor na nossa vida, mas, além de nos conscientizar do pecado, justiça e juízo, também ele tem o seu fruto e suas virtudes: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, fidelidade e domínio próprio. E uma das coisas para eu ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do fogo do Senhor, é eu ter alegria. Porque se eu tiver a minha alma afundada na tristeza, então, como diz, eu estou abafando o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está sendo abafado, aí não está tendo, vamos dizer, lugar, evidência do poder do Senhor. É assim. A tristeza, ela é benéfica quando ela nos leva para o Senhor. Quando é por causa das coisas do Senhor, quando é para nós melhorarmos a nossa vereda, o nosso caminho, a nossa vida para o Senhor, e não para viver nos martirizando e querendo que alguém cave um buraco e nos jogue dentro, porque essa tristeza aí é segundo mundo. Aí essa extingue o Espírito Santo da vida da pessoa. A pessoa pensa que está tendo o Espírito Santo, que está abençoado por Deus, e quando olha a vida, analisa direitinho, não está, porque já deixou o Espírito Santo há muito tempo. O Espírito Santo começa a entristecer com a pessoa foi no pecado, foi nos pensamentos que não deve, extinguiu, apagou, porque a pessoa disse: eu nem sei se Deus olha para mim, olha o meu problema, olha a minha perca, olha a minha dor, a minha dificuldade, eu nem sei se Deus está me olhando por causa das lutas. Aí com isso, aí afasta o Espírito Santo. Outra coisa, o fogo do Senhor, ele é purificador. Ele trabalha dentro de nós, nos limpando, nos moldando, nos purificando, queimando o mal. A Bíblia diz o quê? Tira da tua prata as escórias. Ou seja, em outras palavras, tira da prata a imundícia. Então, o ouro passa pelo fogo, a prata passa pelo fogo. Tudo passa pelo fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando estamos passando uma aflição, um momento difícil, estamos passando pelo fogo também. O apóstolo Pedro, ele diz, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se alguma coisa fosse muito estranha, muito esquisita vos acontecesse. Mas alegrai-vos por seres participantes das aflições de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele diz lá mais adiante: e ninguém padeça como ladrão, como homicida, como malfeitor. Mas se você está padecendo, está passando provação, e se é cristão, e é porque por ser cristão, então glorifique ao Senhor nosso Deus por esse nome. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o fogo do Senhor nos purifica. Prova a nossa fé. Aleluia. Quer ver uma situação de prova de fé? Abraão, que quando recebeu a bênção que ele tanto esperava, que era o filhinho, o Senhor disse: quero ele em holocausto para mim. E holocausto envolve o quê? Envolve um cutelo, envolve um lugar, envolve lenha e envolve fogo. E para Abraão foi uma prova de fogo? Foi. Porque o Senhor requereu dele para prová-lo o que ele mais amava. Eis a razão de muitas vezes certas coisas o Senhor não nos dá. Eis de muitas vezes a gente desejar tanto amor das pessoas e às vezes o Senhor não permite.
Eis a razão pela qual muitas coisas gostaríamos que estivessem em nossa vida e nos alegraria, e parece que o Senhor é relutante em nos dar, porque sabe que talvez se nos der, nós colocaríamos acima dele, ou nos esqueceríamos dele. Sabe que tem muita mulher que ama tanto o marido que acaba idolatrando? Pessoas que às vezes é tão apegada a uma coisa que acaba transformando numa idolatria. Aí o Senhor, antes que veja que isso aconteça, aí permite um fogo, permite uma provação, permite uma coisa que a pessoa tem que se chegar a ele, porque como Deus vai ou racha, ou se chega ao Senhor, ou então a coisa parece que vai desmoronar. Às vezes é o Senhor nos ensinando, precisamos pensar nisso. O Senhor queria mesmo de verdade Isaac sacrificando em holocausto? O Senhor nunca teve prazer em sacrifício humano. Nunca. Pediu aqui Abraão, pediu, mas só para testar a fé de Abraão. Para ver quem era em primeiro lugar na vida de Abraão. Se era Isaac ou se era o Senhor. E Abraão foi e pense que eu imagino o conflito, a dor, a angústia, a perturbação que Abraão estava dentro de si. Porque será que ele estava com paz nessa situação? Com certeza que não, porque ele ouviu da voz do Senhor, o Senhor dizendo, oferece Isaac a mim em holocausto. E para ele, olha, com certeza foi uma coisa que ele não teve paz, mas de jeito nenhum. Mas ele foi. E na hora que ele imolou o cutelo para imolar o menino, o anjo do Senhor aparece e diz, não faça isso, porque agora vemos que tu temes a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor já providenciou o cordeiro para ser sacrificado no lugar do menino. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso que o fogo purifica. Às vezes o fogo queima o ego. Sabe qual fogo que queima o ego? É aquilo que vai contra o nosso ego. É aquilo que ao invés de alimentar o nosso ego, parece que vai matando e arrancando e destroçando por dentro. É o fogo do Senhor, não tenha dúvida. Às vezes você faz um trabalho bem feito, leva para sua empresa. Aí de repente o chefe olha e diz assim, isso aqui tá cheio de erro, tá péssimo o seu trabalho. Aí você que foi cheio do eu, cheio de si, achando que ia ser até promovida ou promovido, aí houve um trem desse, aí se desfaleça não. É o Senhor provando, é o fogo. O fogo do Senhor purifica, é assim. O fogo do Senhor queima. A Bíblia diz, Isaías 48, versículo 10. O Senhor disse assim uma vez, vê que eu te purifiquei, não com uma prata somente, mas eu te provei na fornalha da aflição. E o que é fornalha? Lugar cheio de fogo, lugar muito quente, não é isso? Então o Senhor nos purifica, ele nos compara, Malaquias 3, versículo 2 e 3. Ele é comparado ao ourives, que purifica o ouro e a prata. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes o Senhor nos faz chorar, nos aflige. Permite passarmos tribulações, sim. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Essas provações são para a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece, embora provados pelo fogo, redunde para o louvor, para a glória e para a honra na revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Então, uma coisa eu digo a você, se não estiver entendendo muita coisa na sua vida, e se sua vida está parecendo um fogo estranho, um fogo ardente, e você está na presença do Senhor, não se desespere não, pare um pouco e analise, porque certamente você está no campo das provações, mas não ficará para sempre, porque o Senhor vai te abençoar, com toda certeza. E por fim existe o fogo do inferno, é pós-vida, está escrito. E o fogo do inferno é um instrumento do juízo do Senhor,
É um fogo que executa a ira dele? É. E louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que, uma certa feita, Números 11, o povo reclamando demais com o Senhor, com Moisés e com tudo, assim que eles saíram do Sinai, do Monte Sinai, a Bíblia diz que, por causa das murmurações deles, o Senhor Deus derramou fogo nas extremidades dos acampamentos, que morreu não sei quantos. Está escrito. Por quê? Porque, como diz, a paciência do Senhor chegou por aqui, com eles. Então, o fogo de Deus, ele queima, ele arde. Mas quando é de Deus, não mata. Ensina. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que ele diz em Isaías 43? Se passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Ou seja, não chegarás a morrer, a ficar prejudicada, não, porque o Senhor é a providência. Quer ter uma ideia do inferno? Vamos lembrar do vulcão Cumbre, que é que ele soltava fogo e enxofre, até umas horas. Fogo e enxofre. Quer ter uma ideia do inferno? Lucas 16, versículo 19 ao 31, o rico e o Lázaro. A Bíblia diz o quê? Louvado seja o nome do Senhor. Que durante a vida, cada um viveu sua vida. O rico viveu no seu resplendor, na sua regalia, em tudo que tinha, desfrutando, e louvado seja Deus. E Lázaro em quê? Teve uma vida pobre, uma vida sofrida, uma vida, vamos dizer, que não foi boa. E um dia os dois morreram, é assim. Aí depois que os dois morreram, aí estava o quê? O rico gritando lá no inferno, em tormento, queimando, ardendo e dizendo assim: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo com água aqui para que me refresque aqui, que a coisa aqui é muito infernal, queima demais. E o pai Abraão disse: Ô meu filho, entre nós e vocês há um abismo entre nós. Nem os daqui podem ir para aí, nem os daí para cá, tá certo? Mas, pai Abraão, olhe, fale para os meus parentes, para todo mundo, deixe que eu fale. E pai Abraão disse: mas se eles não creem na palavra, nem nos profetas, eles iam crer de outra maneira. Aí o Senhor disse, Abraão disse: olha, você em vida recebeu o que você quis, os seus bens, a sua riqueza, você desfrutou da vida, de uma boa vida, mas nunca escolheu o Senhor, em outras palavras. Portanto, agora, você é atormentado e Lázaro é consolado. Pronto. Então, o fogo do Senhor, ele também, por ser oriundo do próprio Deus, é um instrumento de nos provar, de nos purificar da justiça divina, do juízo final. Louvado seja o nome do Senhor. E também este fogo, como diz lá em Levítico, deve arder continuamente no altar e não se apagar. Deve ser o quê? Na nossa vida hoje, que nós somos templo e morada do Espírito Santo do Senhor. E o fogo, a unção, a presença do Senhor, a graça, deve estar sobre nós. É assim. Aí existe a prova de fogo, como eu já falei. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, 1 Pedro 4, versículo 12 e 13. E também, louvado seja o nome do Senhor, que o fogo do Senhor nos prova, a prova de fogo que foi Abraão, quando recebeu seu filho, que o Senhor pediu a ele, para que o filho fosse sacrificado e oferecido a ele. Então o Senhor testou a fé de Abraão, para ver se em primeiro lugar na vida dele era o Senhor ou não. E para encerrar sobre fogo, precisamos ter um discernimento, um entendimento, que a Bíblia também fala de certa feita,
sacerdotes foram colocar fogo estranho no altar do Senhor, que o Senhor não tinha mandado, e ali foram consumidos. E o que seria fogo estranho? Seria coisas esquisitas, em nome do Senhor nosso Deus. Seria movimentos esquisitos. Seria pessoas que não estão na presença do Senhor, no altar do Senhor, e, como diz, fazendo coisas que não deve. Então devemos ter cuidado e pedir ao Senhor uma coisa que precisamos estar munidos, que chama-se discernimento. O que é discernimento? Ele é oriundo do Espírito Santo, é um dom, e é uma percepção aguçada, capaz de me fazer distinguir o que está por trás de uma situação, de uma palavra, ou de qualquer coisa que eu vejo, se é de origem do Senhor, se é de origem humana, ou se é de origem diabólica. Então, discernimento de espírito, vindo do Senhor, nos dá essa capacidade de entender, de discernir quando uma coisa vem do Senhor, quando não vem. Quando vem só da carne humana, ou se vem de Satanás. Então, existe o fogo estranho? Existe. E fogo estranho também é o quê? A da emotividade. O que é isso? A pessoa, estou sentindo a presença de Deus e existem movimentos que o Senhor usa como quer, usa, mas tem alguns movimentos que são frenesi da emotividade? Tem. Que é como se fosse fogo estranho, mas que é só a carne mesmo, a pessoa que quer ser usada pelo Senhor e às vezes tem essa ânsia. E às vezes age assim. E tem o fogo estranho que é, às vezes, Satanás usando alguém. Mas este alguém não está agradando o Senhor, nem está na presença do Senhor. Aí é Satanás usando. Porque eu quero dizer a vocês que o Espírito Santo do Senhor usa cristãos falando línguas, mas Satanás também pode usar um dos dele falando numa língua estranha. Pode, para enganar. Porque Satanás também procura imitar as obras do Senhor. Quer ver um exemplo? A Bíblia fala de quando estava o apóstolo Paulo, os filhos de Seva e um endemoniado. Aí os filhos de Seva, que não serviam ao Senhor, que não eram cheios do Espírito, que foram agir na carnalidade e que foram até com o ego lá em cima, dizendo assim, entre eles, ele expulsa demônio, nós vamos expulsar também, porque nós não podemos. Aí disseram, conjuro-te pelo Deus que Paulo serve. Conjuro-te, essa palavra significa, por favor, pelo Deus que Paulo serve, saiam daí. Aí o endemoniado, o demônio, olhou para eles e disse, eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, e vocês, quem são? E a Bíblia diz que apanharam, e o demônio tirou a roupa de todos, e grande foi o alvoroço, porque foram se meter numa coisa que era séria, e foram se meter com a carnalidade, e para querer escarnecer e usar o nome do Senhor, sem ter vida no altar e autoridade para isso. E aí, passaram vergonha. Então, que o Senhor nos ajude. Cada dia em sua vida, diga, Senhor, me deixe ser cheia do Teu Espírito Santo. Senhor, eu tenho falhas na minha vida, mas não quero viver
sendo dominada por essas falhas. Senhor, me ajude. Senhor, a santificação, ela não é um fanatismo, ela é uma ordenança tua. Senhor, é muito lindo eu ouvir testemunho de que alguém foi curado, de que alguém foi liberto, de que alguém, o Senhor, abriu portas, que o Senhor abençoou vida financeira, mas faça na minha vida também, Senhor, eu desejo, eu preciso desse agir do Senhor na minha vida também, me enche do teu Espírito Santo, retira de mim o que não te agrada, me enche do teu fogo, Senhor. E o Senhor, ele diz em sua palavra, que é aquele que vem até ele, de maneira nenhuma, ele lançará fora. Que o Senhor vos abençoe. Esta é a palavra que trago hoje. Há muitos anos atrás, eu escrevi sobre dons espirituais. Fiz um livro, mas não concluí. Mas, se o Senhor permitir, estarei falando sobre dons espirituais no canal, o que é dom espiritual, o que é talento natural, quais são os dons espirituais, como cada um aparece na vida da pessoa, como é que a pessoa age. Então, se o Senhor permitir, eu estarei dando esses estudos. Que o Senhor vos abençoe, que a paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. E comente sobre esta palavra, deixe o comentário abaixo. Se tem alguma pergunta, deixe abaixo escrita, que assim que eu puder eu vou responder a vocês. Que o Senhor vos abençoe a todos que estiveram presentes. Amém e graças a Deus.